Olá, eu sou a Alice e agora a gente vai para o último conteúdo da aula, strings. Como a Tamires disse no início da aula, tinha um modificador faltando, que era das strings. A gente vai falar deles melhor agora. Melhor dele, no caso. String, se a gente for definir, podemos definir assim, conjunto de caracteres armazenados num vetor. Vai ficar mais claro daqui a pouco. Fazendo uma revisão da aula anterior, a gente tinha esse tipo de variável aqui, o char, que pode guardar apenas um caractere, como está aqui. Mas, se eu quiser trabalhar com palavras ou frases, geralmente a gente está precisando fazer isso quando está resolvendo exercícios de programação e tudo mais, a gente precisa, então, de uma coisa que guarde, né, vários caracteres, porque aí já não é só não vai adiantar, né, não é eficiente. Então, o caractere é justamente isso, nada mais do que a string, nada mais que é isso em C, é um vetor do tipo char, né? Como a Ana Júlia falou agorinha, vetores eles podem ser de vários tipos. Ela mostrou vetores com variáveis tipo int. Aqui as strings, essas variáveis que estão guardadas juntas, elas são do tipo char. Então, visualmente, a representação de char e uma string, né, seria como está aqui embaixo, né? Eu tenho a variável letra, aí aqui no caso está guardando só o A. Mas se eu tiver uma string, vai ficar dessa forma. E aí você se pergunta, tá, mas o que é isso aqui no final? A gente vai falar no próximo slide. Na linguagem C, o que temos não é propriamente a string, não. Não existe variáveis do tipo string, né? Que você coloca string e o nome da variável. Vocês podem ver que eu coloco char, o nome que eu quero e ali, né, do lado o tamanho. Justamente porque em C é vetor de caractere. A gente está chamando de string, mas nada mais é do que um vetor. Em outras línguas, como C++, inclusive, né, temos variáveis do tipo string, mas aqui no C só tem dessa maneira. Aqui, visualizando, né, com os índices agora, a gente tem aquilo que quando a gente está trabalhando com vetor, sempre começa do índice 0. Isso pode dar uma confundida, porque, por exemplo, essa string aqui, ela tem tamanho 6, né? Mas ela vai de 0 a 5. Então, às vezes, quando a gente está lá fazendo nosso programa, a gente acaba esquecendo disso e pode, por exemplo, colocar um V6 lá e aí vai dar um erro porque está acessando uma coisa que não existe. E aí, de novo, está aparecendo, né, esse /0 aqui. O que é isso? Quando a gente está trabalhando com strings, é importante a gente dizer onde ela acaba, porque a gente geralmente vai fazer manipulação com essas strings. O que é manipulação? Depende, eu posso fazer várias coisas. Em suma, eu estou alterando essa string. Posso cortar um pedaço dela, mudar, posso querer percorrer para fazer comparação. Então, eu preciso saber onde ela acaba. E o /0 aqui, né, ele é um caractere delimitador, ou seja, ele só vai estar ali para te avisar que acabou a string. Aqui, por exemplo, poderia ser um vetor maiorzinho, poderia ter, sei lá, 7 posições. Mas como tem esse /0 aqui, ele não, ele por si só já fala que acabou a string, que o conteúdo que importa vai até aqui, né, até a posição anterior. Então, o que tiver depois não é relevante. Então, geralmente nem vai ser acessado, porque eu vou ter algum condicional que diz que quando chegar aqui, né, quando ele identificar o /0, acabou. O caractere delimitador serve para isso. E tem outra coisa. Como a gente tem esse caractere delimitador, a gente precisa sempre declarar, na hora de declarar o tamanho dessa string, colocar um a mais, né? Ele de um tamanho, aqui, por exemplo, eu quero um nome que tenha no máximo 30, né, de tamanho. Só que como eu tenho esse caractere delimitador, eu tenho que reservar um lugarzinho desse vetor para ele. Por isso eu coloco 31. E aqui a gente chega na parte importante, né? Leitura escrita. Como é que eu pego uma string do teclado? Como é que eu coloco uma string na tela? São coisas importantes. Primeiro, aqui na escrita, tenho duas maneiras de colocar uma string na tela. A primeira é de modo convencional, como já foi visto nas outras aulas, na outra aula e, no caso, na revisão, que é usando o modificador da variável, né, do tipo da variável, aqui no caso %s, e depois da aspas, né, depois da vírgula, a gente colocar qual que é a variável, né,
qual que eu quero mostrar. E tem uma maneira de escrever também mais diretamente, supondo que eu só quero colocar um aviso na tela e esse aviso vai aparecer só uma vez, eu posso colocar direto, igual tá aqui no Seja Bem-vindo. Isso porque o printf permite que eu faça isso. Printf, scanf, a gente fala aqui que são comandos, mas eles no fundo também são funções, né? A gente sabe que tem uma coisa acontecendo ali por debaixo dos panos, né? A gente só chama e coloca o parâmetro dentro do parênteses, mas, enfim, um dos parâmetros é uma string. Então, eu posso estar fazendo isso. Às vezes, essa mensagem aqui não vai ser, ela não vai ser utilizada de novo, ela está dentro de um loop, né? Pode aparecer mais de uma vez. Mas, enfim, eu não estou manipulando ela, não vou mexer nela. Então, eu não preciso colocar ela numa variável, eu coloco ela direto aí, se eu quero mostrar na tela. Então, né, só recapitulando, a gente tem duas formas de fazer. A forma escrita como variável, né, colocando quando essa string está guardada uma variável, ou de maneira direta, quando isso não é necessário. E aqui do lado a gente tem a leitura. Como eu faço para pegar a string do teclado? Na verdade, tem duas maneiras de fazer isso, porque dependendo eu quero pegar uma palavra, dependendo eu quero pegar uma frase. Então, aqui no exemplo temos, né, uma string nome e uma string frase. E aí eu peço para a pessoa digitar o primeiro nome dela, e o que eu faço é dar o scanf, né, colocar o modificador de string e colocar aqui, né, qual que é a variável que vai receber essa string. Detalhe importante é que a gente não tem e-comercial antes do nome aqui. No caso das strings, não é necessário, quando você estiver tratando delas, não coloque o e-comercial. Isso é uma exceção. Se a gente pegar o int, double, é necessário, né? Pode dar erro se a gente não colocar, mas aqui na string não. E aí, beleza, fui lá, peguei, assim que eu, depois de escrever o nome, né? Assim que eu dar enter ou espaço, ele para de pegar todo o resto que eu via digitar, fazendo desse jeito aqui. Agora, se eu quiser pegar uma frase, tem um problema, né? A frase, ela tem espaço entre as palavras. Então, o que eu preciso fazer é dar um jeito de, quando eu apertar a tecla do espaço, não parar de pegar o que vier depois. Se eu fizer da maneira aqui de cima, é isso que vai acontecer. Você vai pegar a primeira palavra da frase. Então, para isso, eu preciso usar o modificador um pouco diferente. Eu preciso colocar esse colchete aqui, né? E esses caracteres. E só lembrando que /n é equivalente a enter. Quando eu coloco, por exemplo, aqui do lado, né? Eu coloquei esse /n, o que eu faço eu vou para a próxima linha, né? Digamos assim. Então, é isso. Às vezes eu quero pegar uma palavra só, às vezes eu quero pegar uma frase. Quando eu quero pegar uma frase, eu preciso estar atenta e colocar isso aqui. Senão, se eu colocar da outra forma, ele só vai pegar a primeira palavra. Aproveitando que a gente está falando de leitura escrita, tem uma coisa que é importante quando a gente está trabalhando com strings, que chama a tabela ASCII. Não vou falar dela nessa aula, mas eu sugiro que pesquisem, né? Quem quiser saber mais. Porque lá tem todos os caracteres, seus valores, porque cada caractere tem um valor. Tanto que quando a gente está falando do /0, né, esse aqui, ele não tem representação gráfica nenhuma e ele tem valor nulo. Então, é por isso que ele foi escolhido para ser o caractere delimitador. Claro, você pode usar outro, por exemplo, né, no seu programa, mas, um exemplo, se eu uso asterisco como caractere delimitador, se o meu programa necessitar que eu use asterisco para mostrar na tela, o que pode acontecer é que eu vou ter uma ambiguidade aí, eu vou ter um probleminha, né? Ele está delimitando a string, ou seja, não é para ele aparecer, ele é uma condição de parada, mas se eu quero mostrar ele na tela, como é que faz então? Então, por isso, o /0 foi escolhido, porque ele não tem representação gráfica nenhuma. Visualmente, isso não representa nada. De qualquer maneira, fica aí para vocês verem tabela ASCII. Aí, como eu tinha falado, né, a gente pega strings em programas geralmente porque a gente quer fazer manipulação. Tem uma biblioteca chamada string.h que ela tem várias funções interessantes que a gente pode estar trabalhando pode estar utilizando para fazer programa e é bem mais fácil do que fazer na mão, né, as coisas. Só que nessa aula a gente não vai utilizar nada dessa biblioteca porque quando a gente está aprendendo a programar, é interessante, ainda mais com C, né? É interessante que a gente faça as coisas na mão mesmo, para utilizar os conhecimentos que a gente obteve antes. Por exemplo, o uso do for. Quando eu quero fazer uma coisa na mão, com string, usar o for é essencial. Mas, de qualquer maneira, eu coloquei aqui as principais funções dessa biblioteca, né? Essa aqui, por exemplo, a strlen,
ela vai te falar o tamanho da string, aí tem essa aqui também, que vai copiar uma string na outra, tem como eu concatenar a string, né? Pego a string A, a string B e coloco as duas na C, por exemplo. Posso fazer com mais de duas strings, por exemplo. Tem comparação, né? Tem programa que pede para você, sei lá, colocar os nomes em ordem, imprimir os nomes em ordem alfabética. É interessante usar essa. Mas hoje não vamos usar. Aí, né, só para não deixar passar, eu trouxe como eu faria para copiar uma string na outra, né? Que seria equivalente a usar essa função aqui. Então, eu tenho a string 1 e aí eu atribuí laranja a ela. Uma coisa que vocês podem estar notando aqui é que eu não coloquei o tamanho. Acontece que como eu já declarei essa string e eu não tenho intenção de mudar ela, de colocar uma palavra maior e tudo mais, eu posso fazer isso diretamente aqui. Eu não preciso colocar o tamanho, né? Eu só coloco o conteúdo dela e ele automaticamente vai separar para mim espaço suficiente para caber o que está escrito. Mas beleza, tem a string 2, vocês podem ver que ela tem tamanho 8, por quê? Né? Apesar daqui a gente ter 7, eu preciso do delimitador, né? Então, 7 mais 1. Por isso aqui tem tamanho 8. E aí, o que eu vou fazer? Como a minha string é um vetor de caractere, eu só preciso passar cada posição do vetor da str1 para a respectiva da str2. Então, é justamente isso que eu estou fazendo aqui. Eu faço um for, eu declarei a variável i aqui dentro, eu posso fazer isso tranquilamente, não vai dar erro nenhum. Talvez, quando for rodar em algum lugar, dê um erro, mas não tem problema. Provavelmente vocês já viram outra pessoa fazendo isso nessa aula ou na outra, ou alguma vez na vida. Mas, enfim, o que eu tô fazendo, né? 0. Aqui não é 5, tá, gente? Aqui é 7. Eu vou até rodar o programa pra vocês verem direitinho. De qualquer forma, o que eu tô fazendo é passando, né, cada pedacinho da string para outra. Cada pedacinho dessa para essa. E no final, no último, eu coloco... lembrando, é porque vai de 0 a 7, por isso que tá 7 aqui. Eu coloco o caractere delimitador e depois eu mostro só para a pessoa ver que realmente foi copiada, né? Que realmente tem laranja escrito na string 2. A gente vai ver isso. Lembrando que aqui não é 5, né? Teve um pequeno erro. Então, né, o programa tinha que fazer o quê? Copiar a string, o conteúdo da string 1 na string 2, depois mostrar a string 2 para a gente conferir se realmente foi copiado. E aí ele mostra para mim, realmente tem laranja lá. Tem uma forma de eu mostrar a string no for também, mas eu não vou fazer. Fica aí como desafio fazer isso. Mas é bem simples e é interessante algumas questões, né? Quando a string é pequena, não tem problema fazer isso. Mas voltando. Agora, para fechar, trouxe um exercício. Vamos ler. 1, 2, 3. Seu irmão mais novo aprendeu a escrever apenas 1, 2 e 3 em inglês. Ele escreveu muitas dessas palavras em um papel e sua tarefa é reconhecê-las. Nota-se que seu irmão mais novo é apenas uma criança, então ele pode fazer pequenos erros. Para cada palavra pode haver, no máximo, uma letra errada. O comprimento de palavra é sempre correto. É garantido que cada palavra que ele escreveu é em letras minúsculas e cada palavra que ele escreveu tem uma interpretação única. Então, a gente tem que estar atento a isso. Ele só sabe escrever 1, 2 e 3. E o tamanho está sempre certo. O único probleminha é que tem uma letrinha errada em cada uma dessas palavras que ele escreve. Então, a entrada vai receber primeiro um número, que é a quantidade de palavras que ele escreveu. E cada uma das linhas seguintes, uma única palavra com todas as letras em minúsculos. E aí ele só está falando aqui as condições que ele tinha falado antes, das restrições, né? No máximo uma letra, o comprimento da palavra está sempre certo. Haverá no máximo 1000 palavras de entrada. A saída é o valor que corresponde à palavra, o valor numérico, né? Então, como é que fica isso? Aqui, ó, eu tenho primeiro o número, né, de palavras, são 3, então tem 3 palavras nas próximas, uma palavra em cada linha, né? E aí eu tenho aqui, era para ser o 1, né? Então saiu 1, 2 e 3. A gente tem que fazer um programa que reconheça, né, e coloque qual é o valor numérico de cada uma das palavras. Primeiro eu vou declarar uma string e ela vai ter tamanho 6. Por quê? Porque o 3, né, é a palavra de maior comprimento. O 1 e 2, eles são do mesmo tamanho, mas o 3, ele é um pouquinho maior. Aí, beleza. Primeiro, preciso também da quantidade de palavras, né? Uma variável para pegar a quantidade de palavras que ele vai escrever. Então, primeiro do teclado, eu pego
essa quantidade. Depois disso, eu faço um for para fazer o processo na quantidade de vezes solicitadas. Agora eu dou scanf na string, né, na palavrinha que o menino escreveu. Não precisa de comercial aqui. Depois disso, eu vou fazer comparações. Então, tem várias formas de fazer essa questão. Eu vou fazer de uma que é mais simples, não a mais bonita, mas enfim, dá para fazer. A gente tem que notar que, né, o three, ele é o maior, né? A palavrinha, as outras duas têm o mesmo tamanho, mas ele é um pouquinho maior. Então, o que eu vou fazer? Primeiro condicional que eu vou fazer é para identificar se ele escreveu ela. Se na posição o que tiver não é um /0, eu já sei que é o que eu tenho que colocar 3. Detalhe, eu não estou usando variável para... Esse barrinho aqui é só para dar um enter, tá? Eu não estou usando variável para colocar na tela, né? Eu coloco direto 3 ali. Tá, essa é uma condição, né? Agora, se não entra nela, então é one ou two. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um condicional que vai ser um pouquinho grande, caso seja o 1, né? Caso seja o 1. Então, eu vou colocar nesse condicional todas as condições possíveis, todas as possibilidades possíveis da palavra one estar errada. Então, if, vai ser um if meio grande, tá? If, primeira condição do if. Na posição 0, o que eu tiver é um, lembrando que é tudo minúsculo. E na posição 2, o que eu tiver é um N, tá valendo, né? Mas pode ser que não seja o caso, pode ser que não seja a terceira letra que esteja errada, mas sim, sei lá, a segunda. Então, se a primeira é igual a O e a última, né? A terceira posição foi igual a E, também eu sei que é 1. Mas talvez quem esteja errada é a primeira. Então, se for N na segunda posição, E, lembrando que tem que ser uma coisa e outra, né? Eu tenho esse ou aqui porque são 3 possibilidades, mas dentro é E, tem que ser. Esse é O e esse é E, por exemplo. Enfim, e a última for E, então é garantido que... Ficou enorme, né? Peço desculpas, mas é porque é uma forma muito simples de fazer. E aí foi escolhido. Tá. Então, opa, 2 não. É um 1. Mas, se não entrou nessa, também não entrou nessa, então só pode ser o to. Então, coloco um else aqui dentro. Fica meio confuso, né? Esse bando de if, tem um if aqui. E aí o else desse if tá aqui. E aí eu tenho outro if. E o else desse if é esse aqui. Então, se não é nenhum nem outro, só pode ser esse. Ok. Muitos colchetes aqui. Mas é isso. Uma coisa importante que eu tenho que estar fazendo sempre que eu pego uma string nova é limpar ela quando eu for para a próxima iteração do for. Ou seja, eu fiz uma vez, peguei uma palavra. Se essa palavra era o 3, né, o 3, o que acontece? Tem caracteres mais para o final, né? Eu preenchi quase toda ela. Então, se eu for pegar um número menor, depois, o que vai acontecer? Se eu não limpo, vai ficar o resto da string anterior. E aí vai dar um problemão. Então, eu preciso fazer um for aqui para limpar a string. Senão é muito difícil. O que eu tenho que fazer? A str em cada posição recebe o /0. E assim ela está pronta para pegar a próxima string sem ter esse problema. Vamos conferir.
Só mais uma vez. Tá. Então, é importante limpar a string aqui. Enfim, o exemplo era esse. É isso.